Olá pessoal, hoje eu venho responder a várias perguntas que tenho recebido, na verdade desde o ano passado. Mas esse ano agora, 2021, resolvi trazer para vocês como está o nosso custo de vida aqui em Portugal nesse ano de 2021. Falar sobre custo de vida é sempre muito delicado, muito complexo, porque envolve várias variáveis. É muito subjetivo falar de custo de vida, mas tem alguns pontos que nós podemos levar em consideração e tentar trabalhar com uma média. E a partir daí, cada um, dentro dessas possibilidades, entender qual o seu perfil, em qual contexto você se encaixa melhor. O custo de vida vai depender muito do local da sua moradia, da cidade em que você escolher para viver aqui em Portugal, vai depender do número de pessoas da sua família, vai depender do estilo de vida que você quer levar e mais um tanto de outras coisas. Por isso que é sempre muito delicado. Então eu vou selecionar alguns pontos básicos que interferem diretamente no nosso custo de vida, vou falar mais ou menos de uma média, mostrando bastante a minha realidade e a partir daí você faz os seus cálculos pessoais. Já vou começar pelo nosso grande vilão do custo de vida aqui em Portugal, que é o valor da moradia, seja do arrendamento ou da prestação que você paga do seu imóvel, do financiamento, seja qual for a sua opção, a moradia é sem dúvida o ponto mais relevante, o ponto que mais vai impactar o seu custo de vida. Antes da pandemia, a moradia aqui em Portugal e em geral em todas as regiões aqui, o arrendamento principalmente tinha disparado, vinham em preços assim absurdos. A pandemia freou um pouco esse aumento, mas não quer dizer que ela tenha abaixado o custo dos imóveis. A gente percebe uma ligeira queda, tá, nos valores dos arrendamentos, nos valores para compra, pouco se percebe, mas tudo muito ligeiro, por enquanto. Quando a gente fala por enquanto, a gente já está em 2021, já um ano de pandemia, né? Mas assim, a gente não percebe em nenhuma região de Portugal uma alteração mais significativa. Percebe-se sim uma ligeira queda, mas muito sutil. De qualquer forma, gente, eu tenho no nosso programa lá na rádio que a gente tem umas conversas muito interessantes que podem ser do interesse de vocês também. Quem não consegue, para quem não está aqui em Portugal, é complicado acompanhar a rádio porque o programa é exibido aos domingos de manhã e pelo fuso horário, muito complicado. Mas a gente deixa em podcast lá no site do Olhar. Então, basta entrar lá em www.radio.olharbrasileiro.pt e procurar o podcast que você queira assistir. Nesse caso aqui, eu estou recomendando que assistam, que ouçam, né, na verdade, que ouçam o podcast que nós tivemos numa conversa super agradável com o conselheiro imobiliário lá da Associação UAI. Ele também é consultor imobiliário aqui em Braga e ele traz umas reflexões, umas considerações bem interessantes. Então, eu aconselho que vocês ouçam também esse podcast. Entretanto, se pensarmos, bom, então a moradia vai ser o vilão, né? Vai ser o que mais vai impactar no meu custo de vida. Então, a escolha do meu imóvel tem que ser levada em consideração de acordo com esse custo de vida, da minha capacidade de bancar o meu custo de vida. Então, o que acontece? O que vai impactar nos valores do imóvel? E isso nós temos vários vídeos aqui no canal que falam sobre isso. A localização desse imóvel, a freguesia que ele está, isso vai interferir. O ano desse imóvel, as construções, se são mais modernas, se não são, isso vai interferir. O tamanho do imóvel, as condições atuais que ele está, porque como a gente já falou várias vezes aqui,
é fundamental que o imóvel esteja preparado termicamente, seja para o verão, seja para o calor, seja para o inverno, para o frio. Então, só que isso tudo vai impactar no seu custo de vida, seja na condição do seu imóvel, no estado de preparação do seu imóvel, ou então na sua conta de luz, né, ou gás. Então, assim, isso tudo vai impactar, por isso que isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas pensando em moradia, você acaba sendo também, por isso que eu falei que isso é muito subjetivo, é muito relativo, o imóvel que você vai escolher vai impactar diretamente na sua despesa mensal. Vai chegar aqui no canal um material em que vamos abordar minuciosamente as diferenças, seja da tipologia do imóvel, ou seja, o que é tipologia do imóvel, é essa organização do seu imóvel mesmo, se é um imóvel de 1 quarto, de 2 quartos, de 3 quartos, e também o estilo, o tipo de família, se é um casal, se é uma pessoa que mora sozinha, se é uma família de 2, 3 filhos. Nós vamos trazer esse material para cá, logo vai estar chegando aqui no canal para complementar esse vídeo. Hoje eu vou falar em linhas gerais. Então, se pensarmos aqui em Braga, tá? Eu vou pensar agora num T3, que seria um imóvel comum aqui em Braga e que atende uma família, perfeito? T3 seria um imóvel de 3 quartos, um apartamento de 3 quartos, por exemplo. Nós temos um vídeo aqui no canal que mostra essas tipologias, vou até deixar aqui para vocês entenderem melhor. Então, aqui em Braga, eu separaria, em princípio, uns 600 euros para um arrendamento. Com 600 euros aqui em Braga, hoje você consegue um imóvel para você morar confortavelmente. Não é um imóvel top do top, mas também não é um imóvel sem estrutura nenhuma, mais simples. É um imóvel bom, tá? A gente já consegue perceber arrendamentos de 600 euros em boas condições e em freguesias bem centrais. Então, algo em torno de 600 euros, eu acho que já pode trabalhar nesse valor. Claro, quem pensa em ir para a região de Lisboa tem que jogar esse valor mais para cima, tá? A região do Porto também pode jogar um pouquinho mais para cima. De Lisboa, bem mais para cima. Pode jogar lá com uns 800, 900. Enfim, aquilo que eu falei, tudo vai depender e cada um tem que trazer para a sua realidade. Eu vou dar uma média da gente aqui em Braga e aí vocês se organizam conforme a região que vocês pensam em viver. Se a opção não for arrendar, não for alugar um imóvel, a opção for de compra, também é uma boa opção. E mesmo atualmente, que mexeram um pouco nessas condições, claro, os bancos estão se preservando mais, estão adotando medidas de segurança maiores, então os critérios estão mais... na verdade, está tudo mais criterioso, isso vai interferir sim. Né? De repente uma entrada maior, alguma coisa que dê mais segurança ao banco. Mas ainda é possível, dependendo das suas condições e do que você planeja fazer, é tranquilo e realmente comprar imóvel vale a pena pelas questões do próprio financiamento, né? Nem se compara os juros de financiamento aqui com os juros de financiamento aí no Brasil, por exemplo. Mas isso também é interessante. Lá no podcast vocês vão ouvir. No podcast que eu falei anteriormente, vocês vão ouvir um pouquinho mais sobre esse assunto e vamos depois conversar especificamente desse assunto. Supermercado é outro item também que é muito relativo, que vai depender do consumo de cada pessoa, de cada família, mas nós podemos trabalhar com uma média aí de 250 a 300 euros. O que ocorre? Realmente as diferenças não são muito significativas e pouco se tem inflação, então não tem nem o que preocupar com isso. Então, é basicamente essa média. Então, se nós pensarmos numa família com 4 pessoas, pode colocar uns 300 euros para você ficar mais tranquilo, sem nada tão apertado, mas também nada tão à vontade. Então, assim, pode colocar em uns 300, vamos trabalhar aqui com a nossa média em 300 euros. De qualquer forma, eu recomendo o seguinte: todos os grandes supermercados aqui e os principais supermercados que nós temos aqui, Continente, Pingo Doce, temos o Lidl, aqui nós temos a Mercadona, em algumas regiões tem o Jumbo. Todos eles, gente, vocês conseguem simular a compra pela internet.
Entra no site desses supermercados e simula sua compra mensal. Aí você vai ter mais preciso o valor do seu gasto com o supermercado aqui em Portugal. Quer dizer, já dá para você simular isso daí. Eu estou passando esse valor de referência, mas você pode ter um valor mais próximo da sua realidade, você mesmo fazendo essa simulação. E vale a pena. Aqui no canal nós vamos ter vários vídeos que falam sobre os supermercados, as vantagens que eles dão, os descontos, as possibilidades que tem. Quer dizer, é muito interessante a dinâmica dos supermercados aqui, bem diferente do Brasil. Então a gente consegue economizar muito se souber entrar nesse movimento dos supermercados. Vou deixar um vídeo aqui para vocês que eu falo um pouquinho sobre isso, que eu acho que vale a pena vocês acompanharem também. Hoje, atualmente, agora em 2021, o que a gente percebe? A gente escuta algumas pessoas falando de uma ligeira alta dos produtos. Ah, já não tá tão barato assim. Ah, as coisas aumentaram. Vou falar por nós aqui em casa. O que a gente percebe é o seguinte: não é que teve realmente um aumento, mas a gente percebe o seguinte: as promoções diminuíram. E isso fazia muita diferença. Porque normalmente um produto qualquer, por exemplo, que era anunciado por 5 euros, dificilmente você comprava ele por 5 euros. Porque você pegava as promoções e geralmente pagava 3. Percebe? Eu tô pegando produtos quaisquer, valores quaisquer aqui. Então, na verdade, o que está acontecendo é que agora você já não está achando de 3, está achando de 5. É o preço que era. Mas o que a gente percebe é exatamente isso. As promoções, os saldos, isso é que que tá diferente do que a gente vinha habituado aqui. E claro, isso interfere no nosso custo final. Luz e gás não varia muito em Portugal, ok? E você é livre para escolher a fornecedora. No nosso caso aqui, a gente, desde que chegou, está com a EDP. Tem outras, às vezes podem ter ligeiras diferenças em valores, mas o atendimento deixa a desejar. Então, a gente considera que a gente tá tranquilo, não tivemos problemas desde que chegamos aqui e os valores mais ou menos dentro do esperado. A gente pode colocar uma média aqui de 50 euros para uma família de 4 pessoas, tá? É claro que isso vai variar. Inverno, verão, ar-condicionado, aquecedores, um banho demorado, como que você gerencia isso dentro da sua casa. Então, aquilo que eu falei, isso tudo é muito relativo. Mas podemos considerar, num consumo padrão, num consumo normal, um valor em torno de 50 euros. Já a água pode variar um pouco mais, porque a água já é responsabilidade dos municípios. Então, pode sim ter uma pequena diferença de região para região. Mas, independente dessas diferenças, ela vai ficar em torno de 20 a 30 euros. Não vai fugir dessa margem, não. É basicamente isso aí, ok? Então, para o nosso custo final aqui, nós vamos considerar ele mais por cima. Então, nós vamos considerar 30 euros. Telefone, TV e internet varia um pouco também. Nós vamos ter aqui as principais operadoras. A Vodafone, a NOS e a Mel. Eu já passei por todas. Tá? Realmente já passei por todas. Hoje eu estou na Mel, muito satisfeita com a Mel, mesmo porque a nossa TV Olhar é na Mel. Então, pra gente hoje a Mel é essencial, é fundamental, até pelo nosso trabalho, mas que tem nos atendido aqui, particular, na Associação UAI nós temos Mel, no Estúdio do Olhar nós temos Mel, aqui nós temos Mel, então assim, mas é o que tem nos atendido. Mas isso tem que realmente levar em consideração alguns fatores. Por exemplo, se a sua região, se a fibra ótica, qual tem a fibra ótica que chega na sua região, porque às vezes não basta você querer. Se a fibra ótica não chega até a sua região, não vale a pena optar por uma só porque alguém te falou que ela é mais interessante. Percebe? Então isso tudo também você tem que analisar quando for fechar. Mas qualquer uma tem que olhar, varia um pouco, tem época que uma tá melhor do que a outra. Isso tudo é relativo, tá? Mas é igual eu falei, eu tenho me mantido bem estável, já passei por todas, mas já estou na Mel há algum tempo, troquei de casa, troquei de residência e mantive a Mel e assim, não tem me dado problemas.
A partir de 30 euros, você já consegue bons planos, tá? Básicos, planos básicos, mas você já consegue. Você pode incluir os seus telemóveis, os seus celulares nesses planos e, claro, isso vai fazendo um pacotão que vai ficando tudo mais em conta no final. Eu vou colocar o meu gasto aqui, que é em torno de 100 euros, mas inclui a TV, a internet e 4 telemóveis, que são os de cada um daqui de casa. Então, vou colocar um valor de 100 euros em média. E se eu for gastar com combustível, com gasóleo, com a gasolina, ou gastar com transporte público? O transporte público, se você tiver vinculado a algum escalão, eu vou explicar isso para vocês com calma, num outro contexto. Assim ficar pronto, eu deixo aqui em cima para vocês. Isso pode variar muito também. Então, pode variar de 30 a 40 euros. Mas se a gente pensar no combustível, vou colocar 60 euros. É aquilo que eu estou falando, eu estou nivelando um pouquinho acima para a gente trabalhar com uma margem de segurança. Então, vamos pensar aqui para a família um gasto médio de 60 euros. Porque no transporte público, por exemplo, as crianças vão ter a gratuidade, né? E dependendo do seu escalão, você também tem alguns descontos. É aquilo que eu falei, gente, aqui tem tanto desconto, tem tanta coisa a ser verificada, que isso tudo interfere nesses valores. A gente vai explicar isso tudo com calma para vocês aqui, para ficar mais preciso o seu orçamento, né? O seu cálculo, o seu planejamento. Saúde, gastos com saúde. Vou falar primeiro do Sistema Público de Saúde, do SNS. Realmente ao meu ver, é excelente, uma excelente opção, mas ele é coparticipativo, tá? Não é 0,800 não é 100% gratuito não. Mas o que a gente paga, gente, são taxas tão mínimas que na verdade a gente nem percebe e só paga realmente se usar. Então, costuma sair a consulta com o médico de família, isso tudo depende do seu escalão também, em torno de R$ 4,50. Já se você vai na emergência no hospital, você pode pagar também algo em torno de 18 euros, 14 a 18 euros. Isso tudo vai depender também em qual escalão você está inserido. Como eu falei anteriormente, a gente vai conversar isso com mais calma. Mas assim, você tem a opção aqui de fazer o seu plano de saúde, que aqui não é um plano de saúde, não é como no Brasil, seria um seguro-saúde. Eu, particularmente, já tive o seguro-saúde e já cancelei, porque a cobertura que eu tenho, o atendimento que eu tenho no SNS, no público, é o suficiente para a minha família. Me atende muito bem, meu marido, os meus filhos. Não sentimos falta nenhuma. Então, a gente começou a perceber que a gente estava pagando o seguro-saúde à toa. Por isso, nós cancelamos. Ok? Mas, assim, tem pessoas que fazem questão de manter. Então, vai depender se você quer colocar isso na sua despesa mensal ou não. É necessário? Eu, Alexandra, acho que não. Mas tem pessoas que acham necessário. Por quê? Nós no Brasil estamos acostumados a quero ir no especialista tal. Você liga para o especialista e marca a sua consulta. Aqui no sistema público não vai acontecer assim. Quem te encaminha para o especialista é o seu médico de família. Então, você passa por um clínico geral antes e ele é que determina a necessidade ou não de ir para o especialista. Ele faz esse encaminhamento. Eu fui em todos que eu precisava ir, em todos que eu queria ir. Meu médico de família me encaminhou para todos. Por isso que eu falei, quando eu vi que isso estava acontecendo, falei, qual a necessidade de eu pagar? Não é verdade? Então, assim, mas isso é muito relativo e pode variar de região para região. Quem está me assistindo aqui tem que lembrar o tempo todo que a minha realidade é a realidade da cidade de Braga. Eu vivo no Conselho de Braga, ok? Então, essa é a minha realidade. Porque isso pode realmente variar de região para região. Então, se você optar pelo seguro-saúde, vamos colocar aqui dentro desse gasto nosso algo em torno de 100 euros para a família. Lembrando que, mesmo seguro-saúde, você pagando essa mensalidade, você paga a consulta, tá? Que está em torno de uns 15 euros. Por isso que eu comecei a achar que não tinha vantagem. Eu e meu marido começamos a achar que não vê muita vantagem nisso, percebe? Mas cada caso é um caso, cada um sabe da sua realidade. De qualquer forma, como eu falei, como a gente está trabalhando com uma margem maior aqui
para não ter grandes surpresas, vamos colocar aqui 100 euros com saúde. E vamos prever agora, por último, um gasto com lazer. Claro que somos todos filhos de Deus, merecemos também viver, curtir a vida, e quem não quer, né? Vamos pensar o seguinte, isso também é muito relativo, porque vai depender muito do tipo de coisa que você gosta de fazer. Eu, particularmente, a nossa vidinha aqui no Minho, que é muito de natureza, geralmente a nossa vida social, ela é praticamente gratuita. Eventualmente, claro, a gente vai num show, a gente vai num teatro, vai em algum evento que é pago. Mas temos muitas opções de lazer que são realmente gratuitas por aqui. Mas, de qualquer forma, vamos fazer o seguinte, quer fazer uma viagenzinha, aí vem os pedágios, vem, né, o pagamento, quer almoçar fora, comer fora, isso tudo vai interferir. Então, vamos separar uns 300 euros mensais aqui para a família gastar para ter um pouco de vida, né? Para não ter um custo de vida só de sobrevivência, mas de vivência também. Então, vamos prever aí uns 300 euros. Lembrando, gente, eu falei aqui de restaurante, falei de comer fora, é interessante pensar isso também. A região vai variar muito. Por exemplo, se você vai almoçar fora, comer fora no Porto, você vai pagar um valor. Se você vai comer fora no Algarve ou em Lisboa, você vai perceber que você vai pagar um valor mais alto, mais acima. Da mesma forma que se você vem aqui para a região do Minho, você percebe que você come muito bem, com muita fartura e muito barato. Aliás, tem as tascas aqui, já falei isso aqui no vídeo, mas vou falar aqui no canal, mas vou falar aqui rapidinho. É possível comer aqui em Braga, gente, porque eu acho isso inacreditável. Por 5 euros, uma deliciosa refeição, que vem com a sopa, o prato principal, a bebida, que pode ser uma taça de vinho ou um refrigerante, aí você que escolhe. O café, em alguns casos, está incluído, inclusive, a sobremesa. É inacreditável. A gente fica assim, olhando, tenta fazer as contas, não bate. Mas é possível. Aqui na região do Minho, aqui em Braga, é possível fazer isso. Então, mas isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, agora, baseado em tudo, nesses pontos mais relevantes que eu destaquei aqui para vocês, vamos ver como é que fica o nosso gasto mensal. Então, olha, para não me perder aqui, eu pontuei para a gente ver como é que ficaria. Então, vamos colocar aqui. Estou pensando numa família com 4 pessoas. Aí, agora, você já começa a fazer essa relação. É só um casal? Claro que meu gasto vai ser menor. É uma família maior? Claro que meu gasto vai ser maior. É um casal com um filho só? Diminui um pouquinho o gasto. E aí, vai olhando exatamente onde pode interferir. Mas aqui a gente tem uma média. Então, vou fazer de 4 porque é a minha realidade. Então, vou colocar aqui um aluguel em torno de 600 euros. Energia e gás, um gasto em torno de 80 euros. Com a água, em torno de 30 euros. TV, telefone e internet, um gasto em torno de 100 euros. Como eu falei, no meu caso aqui, eu já incluo os 4 celulares, os 4 telemóveis. Com alimentação, coloquei aqui algo em torno de 300 euros. Com transporte, algo em torno de 60 euros. Com saúde, contando que eu vá pagar um seguro-saúde, não é o meu caso atualmente, algo em torno de 100 euros. Com lazer, algo em torno de 300 euros. Nós teríamos aqui um custo de vida mensal de 1.570 euros. Isso pode variar? Vai variar. É lógico, como eu falei, de região para região, mas tá muito em volta disso aí. E é aquilo que eu falei, seu grande vilão vai ser a sua moradia. Então, identifique o tipo de moradia que você quer, o valor que você vai gastar com aquilo, e aí fica mais fácil você tentar planejar, colocar no seu orçamento o seu custo de vida. Porque os outros variam muito pouco, é coisa mínima. A moradia que vai ter esse peso maior, né? Na verdade, é o custo mais caro do mensal nosso, e é o que mais vai variar e vai depender de cada um. Então, gente, é possível viver com menos que isso? Claro que é. Eu posso cortar o lazer, por exemplo, posso cortar o seguro-saúde. Então, assim, cada um é cada um, cada família
é uma família especial. Tem que pegar, colocar no papelzinho e ver. E além disso, para você que ainda está no Brasil e tem me feito essa pergunta, segue essas orientações que eu falei de pesquisa e de busca, entra no site dos supermercados, simula, tá? Faz algumas simulações e para quem está vindo para cá com rendimentos próprios, faz ainda a alteração do câmbio, né? Faz ainda a troca da moeda aí com o valor atual e vê o que isso significa para você. Aí você percebe se é possível ou não manter-se aqui em Portugal. Eu sei que muitas famílias, isso é um limitador, né? Claro, só por esse valor vai entender que não, por enquanto não é a minha realidade. Mas nós sabemos também que é a realidade de muitos e esses muitos têm nos procurado e é por aí que a gente tem tentado trazer algumas respostas. Eu espero ter norteado um pouquinho aquilo que eu falei. Eu vou trazer casos mais concretos, variados, para vocês aqui no canal poderem acompanhar. Uma realidade de uma pessoa que vive sozinha, uma realidade de uma família menor, uma realidade de uma família maior, uma realidade de um casal, ou seja, várias realidades, porque tudo isso vai impactar e para cada um vai ter um item, vai ter alguma situação que é mais relevante ou não. E aí você vai se identificando e vai se encaixando, ok? O mais importante de tudo, continue estudando, continue fazendo o planejamento de vocês no papel, anota, rabisca, faz, refaz, para que a decisão seja tomada com a maior consciência possível, ok? Espero ter ajudado, gente. Se gostou desse tipo de vídeo, já deixa o like aí. Se não é inscrito no canal, corre, se inscreve. Comenta aí embaixo, me dá o feedback, me dá o retorno do que vocês acharam do vídeo, o que pode complementar. Se alguém é de outras regiões, mostra aí pra gente quais as diferenças, para que outras pessoas que pensam em ir para sua região tenham essa noção dessa diferença. Além do que, quando vocês interagem aqui no canal, isso é muito importante para o canal, ok? Queridos, muito obrigado, muito bom tê-los aqui comigo novamente. Lembro que todos os sábados a gente está encontrando na hora do vinho, numa conversa informal, mas é lá na hora do vinho que eu consigo conversar diretamente com vocês. E se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa a colocar, a hora do vinho é uma boa opção. Espero vocês aos sábados, às 22 horas, aqui de Portugal. Tem que ficar atento ao fuso horário, principalmente que vai mudar daqui para frente, mas aqui em Portugal, às 22 horas, ok? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!